Olá, mamíferos e mamíferas. Vamos tratar hoje de um tema sinistro hoje, um tanto quanto ameaçador. Hoje nós vamos falar sobre parar. Para quem é novo no canal, eu sou o Dr. Rodrigo Otaviano, sou médico, sou antropólogo, sou coach, espiritualista. Faço medicina integrativa no consultório, medicina antroposófica no consultório. E o meu objetivo, a minha meta aqui nas redes sociais é passar para vocês algumas informações, algumas ferramentas que vão ajudar vocês a olhar mais, com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de propriedade, um pouco mais de consciência para a vida de vocês, né? Para a vida de vocês. Na verdade, é um pouco de autoconhecimento. Então, assim, a ideia nossa aqui, então, é de levar uma mensagem. Autoconhecimento não significa também, viu, pessoal, que eu sou, assim, o guru da galáxia, né? O autoconhecimento me parece um caminho meio que sem fim, né? Então, assim, de nós até o nosso ícone maior de moralidade, a gente tem um caminho infinito para poder trilhar. Porém, eu acredito aqui comigo que um pouco que a gente sabe, a gente tem muita gente que a gente pode ajudar, né? Então, basicamente, assim, essa é a ideia, né? Ajudar as pessoas, passar para vocês a maior quantidade de informações que me ajudaram a me compreender, né? Compreender os meus pacientes e transformar a minha vida, logicamente, a vida dos meus pacientes, né? O tema de hoje é: vamos parar, porque se a gente não para, a doença pega a gente. Ao contrário, né? Não é igual você correr de um bicho, né? Se você parar, o bicho pega. Aqui eu conto, se você parar, se você não parar, que daí o bicho pega, né? Você está indo de encontro com esse bicho, entende? Chamada doença crônica. Doença crônica. E que deixa você no estado cada vez mais mórbido, né? Hipertensão, toda doença crônica. Aqui o raciocínio é de entender não exatamente fisiopatologia, entendeu? Colegas médicos que estão aí. Meu objetivo aqui no canal não é ficar ensinando para as pessoas fisiopatologia de doença. Isso com certeza o especialista sabe muito mais do que eu. A minha ideia aqui é de tratar de pessoas. Iluminar a cabeça das pessoas. Porque eu estou bastante convicto de que as doenças começam na cabeça. Mas eu também estou convicto de que a nossa cura também começa pela cabeça. Então, a ideia é de iluminar a cabeça. Quando a gente começa a ganhar consciência, a gente tem uma ferramenta a mais e a gente tem uma chance maior da gente não ficar doente. Certo? Muito bem. Esses dias, vou contar uma historinha para vocês. Esses dias, eu estava dando um plantão e aí entra duas senhoras. Uma, sei lá, devia ter uns 70 e a outra devia ter uns 50, mais ou menos, né? Pela carinha, eu já entendi que elas eram mãe e filha, né? Por causa da semelhança. E aí, mas uma coisa me chamou muita atenção, era impossível não perceber. As duas estavam de muleta. As duas estavam de muleta. Só que olhando para o nome assim, eu não me atentei na idade da ficha, eu não entendi quem era a paciente. Entendeu? Porque as duas de muleta, quando você tem uma pessoa de muleta, a gente automaticamente pensa que a pessoa é de muleta, que é a pessoa que está doente, né? Mas as duas estavam de muleta, e aí eu não entendi muito bem. Aí eu falei assim, nossa, mas as duas de muleta? Quem que tá doente? Aí, no fim, era a idosa que estava doente. Não lembro agora o que ela tinha. Não importa agora. O que importa é que o mais interessante foi a percepção delas, que elas abriram para mim. Doutor, se a gente não para, a doença para a gente. Né? Aí eu tentei dar uma amenizada, né? E falei assim, não, às vezes não é a doença, né? Às vezes é o amor de Deus, né? Às vezes o amor de Deus é que faz a gente parar para a gente pensar. Ela falou assim, justamente. Não que doença seja algo demoníaco. Absolutamente que não, né? Tudo, nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita, né? Então eu considero que a doença ela é altamente pedagógica. Então eu penso que as duas tiveram essa percepção. Realmente tínhamos que parar. Entendeu?
Não paramos pela consciência, paramos pela convalescença, vamos dizer, paramos pela doença, né? Então, é interessante perceber que a gente precisa parar, eventualmente, a gente precisa dar uma parada na vida, entendeu? Né? E aí, assim, a gente sabe que a doença para e aí a gente fica no momento biográfico, a gente dá um pause na vida e a gente olha para a vida de uma forma um pouquinho mais diferente. O que, que é isso? O que, que é parar, né, pessoal? Parar, por que, que hoje eu estou trabalhando essa ideia? Porque se a gente se permitir entrar no automático da vida, automático, pessoal, você não, assim, isso é antroposófico, tá? Para viver uma vida de forma automática, a gente não precisava ter nascido gente, entendeu? A gente podia ter nascido um cavalo, ele faz tudo automático, um cachorro faz tudo automático e vive bem com isso. A gente a gente precisa se libertar desse automatismo, né? A liberdade, que é uma palavra lindíssima, que tem um significado profundo e lindo ao mesmo tempo. A gente precisa entender o valor dessa liberdade e a gente precisa eventualmente parar, olhar para a vida e ver onde que a gente está preso. Não sei se vocês já observaram, por exemplo, pessoas, geralmente são os mais velhos, né? A gente, eu na consulta, eu pergunto assim para a pessoa: o senhor fuma? E ele fala com orgulho: não fumo, não bebo e não jogo. São grandes lições do passado, porque o fumo, a bebida e o jogo, né, eram vícios antigos mais famosos. Hoje tem o crack, né? Tem videogame, tem pornografia digital. Antigamente não tinha isso. Antigamente era o cigarro, a bebida e o jogo, né? Então, mas por quê? Porque eram grandes lições das religiões dominantes do Brasil naquela época. Eu acho que naquela época, acho que principalmente a religião católica, talvez, né? E então, e a gente fala com orgulho, mas por que é interessante perceber que isso é veiculado pelas religiões? Porque a nossa essência de ser humano, ela é livre. Ela é livre. E quando a gente está vivendo uma vida animal, isso não combina com a nossa natureza humana. Então é importante a gente lembrar que a gente precisa se distanciar, tirar a cabeça do aquário, olhar, para a gente entender o que está acontecendo e voltar. Esse momento, tirar a cabeça do aquário é fundamental. Essa parada que eu estou convidando vocês a fazer. Bom, e parar exatamente com o quê, assim? Né? Parar com o quê, doutor? Parar de correr. Parar de correr. Pergunta é: será que se eu parar, realmente o mundo vai cair, vai acabar se eu parar? Nossa, meu cachorro, ele tá me inspirando, né? Será que o mundo vai acabar se eu parar? Será que realmente aquela conotação dramática realmente seria verdadeira se eu parar? Porque a gente, vamos combinar, né? Pessoas aí que são arrimos de família. Será realmente que se você parar 2 dias, 3 dias, ou parar, sei lá, uma semana, 15 dias, realmente as coisas vão ficar ruins e dramáticas como você acha? Será? Então talvez a gente tenha que dar uma parada. Eu vou contar para vocês uma história. Essa história não foi de paciente meu, né? Esse foi um caso de um coach famoso, né? E que ele foi fazer um questionário com uma sessão com o coach, que estava fazendo um coach com ele ali naquele momento. E ele falou assim: bom, conta para mim então como que é a sua rotina. E ele fala: bom, de trabalho no caso, né? E ele fala assim: então, eu entro no trabalho às 10 horas da manhã. Imediatamente, o coach
fez uma brincadeira para tentar quebrar o gelo, entendeu? Ele falou assim, uau, 10 horas da manhã, me conta que trabalho é esse, né? Eu também quero começar a trabalhar às 10 horas da manhã, né? Porque já pensou poder dormir até as 9 horas e tudo mais? Ele disse, não, eu não acordo às 9 horas. Aí a conversa mudou de rumo. Aí ele falou o seguinte, ele falou, não, então que hora que você acorda? Ele falou assim, eu acordo 4h30 da manhã. E ele falou assim, mas peraí, por que você acorda às 4h30 da manhã, sendo que você só vai trabalhar às 10 horas da manhã? E ele falou. Aí ele falou assim, presta atenção, desde quando eu infartei, eu mudei a minha rotina. Eu acordo às 4 horas da manhã e faço tudo o que eu gosto. Eu tomo café com os meus filhos, eu vou na padaria comprar pão, eu faço yoga, faço musculação, faço meditação, tudo isso ele faz de manhã. E quando ele chega às 10 horas da manhã na reunião, ele chega para a reunião. Ele era um consultor de alguma coisa de fusão de empresa, acho que era uma coisa assim. Então, assim, e na cabeça dele, ele sabia que quanto melhor ele chegasse nessa reunião, menos demissões ele provocaria na fusão das empresas. Entendeu? Olha que interessante. Ou seja, ele sabia que se ele chegasse cansado numa reunião que começaria às, sei lá, 10 horas da manhã, ao meio-dia ele já estava assim, puta, tô com fome, acaba aqui logo e tal, e nessa aqui, na tecla F ali, naquele foda-se do finalzinho ali, sem cabeças podia sair perder da demissão. Ele tinha a missão de salvar famílias, entendeu? Nessas fusões. Entende? Mas esse projeto de trabalhar 2 horas, ele pegar, como diz na cirurgia, né? A hora ouro, né? O go time, né? Entrar na hora ouro, ele tinha o compromisso de estar em alta, então, no melhor estado mental, espiritual, emocional, para ele conseguir entregar ali o melhor que ele tinha para conseguir salvar mais pais de família dessas fusões, dessas empresas aí. Então, mas eu quero que vocês entendam, não a nobreza, claro, também, mas não só a nobreza da missão dele, mas eu queria que vocês percebessem como que a história começou. Depois que eu infartei, você entendeu? Depois que ele infartou, ele viu o tamanho da confusão e o estilo de vida disfuncional que ele tinha. E a decisão é que ele não vou sentir isso de novo. Eu nunca tive dor no peito, mas eu imagino que quando a pessoa tem uma angina, ela tem uma sensação de morte que é visceral. Visceral. Então, a partir daquele dia, ele chegou à conclusão: não vou sentir isso de novo. Não vou sentir isso de novo. Então, ele resolveu trabalhar menos, aumentou pra caramba o valor da sua hora, e realmente ele conseguia entregar, na verdade, muito mais valor, muito mais resultado quando ele estava bem. E o que motivava ele não era nem o lucro das empresas, eram cabeças de pais que não seriam demitidos. Isso isso me tocou, né? Porque ele estava salvando gente, né? Igual eu, tenho missão também de salvar gente. Então, mas olha que interessante. O que eu quero trazer aqui para vocês é a semelhança. Lembra das duas, da mãe e da filha? Se a gente não para, a doença para a gente. O que aconteceu com esse senhor? Ele não parou, então a doença parou ele. E o que eu quero para vocês, meus amigos? Eu quero que eu torço para vocês. Parem vocês antes. Porque se você infartar, você pode não voltar, entendeu? Então, para antes. Você tem condições de parar antes. O que eu quero que vocês olhem com um pouco mais de carinho? Para o ritmo desenfreado de vida. Para de apagar incêndio. Entendeu? Vamos começar a parar para conseguir dar uma planejada um pouco mais financeira, de vida, de saúde, de lazer, enfim, né? De filhos e tal. Parar, por exemplo, desses automatismos, que o automatismo é uma coisa animal. Para de ser animal. E aí o grande convite que eu faço para vocês é de vocês começarem a usar aí a mensagem nossa desse canal,
todo mundo já sabe. Se permitam olhar para o básico da vida. Porque quando você olha para o básico da vida, você não precisa depois ter que a doença te parar. Você não precisa ter que, enfim, consertar as doenças, ter que cuidar. É igual dinheiro, pessoal. É igual dinheiro. Você joga a conta para amanhã, para amanhã, para amanhã. Quanto mais para amanhã você joga, mais cara essa conta fica. Então, né? Essa essa ideia de você viver uma vida mais prazerosa hoje mesmo. Hoje. Viver uma vida gostosa, com mais disposição, dormir melhor. Hoje. Hoje. E você economizar com remédio, economizar com médico, tá entendendo? De você investir mais na vida mesmo. O que eu acho que vocês não deveriam fazer assim? Ela falou assim, beleza, doutor, vamos agora pegar essa manga e vamos para cima agora. Então, qual é o erro de vocês saírem e resolver as coisas sozinho, primeiro? Porque quando você vai fazer alguma coisa no seu carro, você chama um mecânico, você chama o pintor, você chama o eletricista de carro, você chama, mas eu quero fazer um negócio super da hora, você vai chamar um design de carro, para ele poder fazer todo um projeto de reutilização do seu carro. Outro erro, a automedicação. Também é um erro, né? Você vai chegar lá e vai falar assim, eu quero uma vitamina E, porque eu quero dormir aqui, quero acordar ali, tal. Isso é uma coisa totalmente errada. Você pode se dar mal. Você não sabe o que você vai comprar, entendeu? O que o farmacêutico vai poder receitar para você? Entendeu? O remédio que ele vai ter mais lucro? Cuidado, hein, pessoal. Então, assim, cada macaco no seu galho, né? Num jogo de futebol, você tem o atacante, tem meio de campo, lateral, goleiro, zagueiro, cada um sua função. E no conjunto você vai ter sucesso sempre. Sempre ao conjunto. Né? Pare de postergar. Tá bom? Eu sei que é complicado, viu? Esses dias eu estava conversando com o pessoal aqui do time aqui, do marketing, e estava falando assim, como a gente tem quando a gente tem um pouquinho esse olhar voltado para nós mesmos, tão importante para nossa evolução espiritual, moral e tudo mais, né? A gente percebe que esses caminhos que a gente conquista na vida da gente faz tanto sentido que a gente quer que as pessoas também experimentem um pouco disso, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês hoje, certamente que tem muito de autobiografia. Essas pequenas vitórias da minha vida pessoal, eu tento passar para vocês. E se vocês forem ver isso em todas as pessoas que postam conteúdos e que estão aí postando conteúdo na internet, você vê que, na verdade, esses conteúdos são todas necessidades que foram nossas. E talvez ainda sejam nossas. Entende? Bom, vou te dar um exemplo. Um exemplo de gente que para, né? Bom, já deu o exemplo da mãe e da filha, né, que pararam. Dei o exemplo desse, que não foi um paciente meu, mas foi um exemplo que me chamou muita atenção, né? Depois, ele começa a história falando depois que eu infartei, entendeu? Ou seja, realmente, a doença, ela é um momento de vida, tipo, antes e depois, né? Isso também acontece, sabe com o quê? Com as pessoas que morrem, são, por exemplo, vítimas de, por exemplo, parada cardíaca, por exemplo, e aí elas sofrem um fenômeno que na medicina, não sei se estuda muito isso, mas chamado EQM, que chama experiência de quase morte, né? E elas têm um fenômeno anímico, elas saem do corpo, elas enxergam elas mesmas, né? E elas têm uma oportunidade, sempre tem essa conotação de enxergarem uma luz, de enxergarem seres iluminados, aquela coisa toda e tal. E eles voltam no sucesso das manobras, eles voltam com uma consciência completamente diferente. E a sensação sempre é a sensação de tempo perdido. Preciso aproveitar essa vida. Preciso fazer alguma coisa para que a vida valha a pena. Então, esse senhor que eu estava dando de exemplo, ele não teve uma experiência de quase morte, mas ele teve o significado, entendeu? Porque ele teve a dor e teve uma sensação de morte, que para ele bastou.
Eu tive um outro amigo também, que teve uma percepção um pouquinho diferente. Ele teve um acidente de carro, um acidente importante de carro. E teve uma lesão de coluna, ou seja, isso é grave, né? E ele ficou, ele ficou tempão de cama, não podia fazer nada fisicamente para não colapsar a coluna e dar, enfim, dar problema com ele lá. E um dia, eu sempre que podia, eu ia lá visitá-lo e tudo mais, para dar um apoio, né? Nessas horas que, amigo, a gente tem que estar presente nessas horas, né? E aí, uma das coisas que ele me confessou, é assim: eu achei que eu era mais necessário no mundo. Olha que dor, olha que dó. Eu achei que eu era mais necessário. Por quê? Porque ele tinha o sentimento de que ele precisava sustentar todo mundo e trabalhar e fazer por todo mundo, mas quando ele realmente parou e ficou de cama, essa situação toda meio que se resolveu, todo mundo fez um pouquinho, entendeu? E a situação não ficou dramática como a mente animal, desculpa, a mente animal não, o cérebro animal sonha. Então, assim, ele percebeu, por um lado, ele percebeu que ele não era tão necessário, mas ele perceba que tem aí um viés de salvador, existe um jogo psicológico aí na família, né? Então, assim, ele acaba criando situações ali para ele poder ficar salvando todo mundo na família, né? É um jogo psicológico, tem vários tipos, e ele tinha isso daí na casa dele lá. Mas é importante perceber que, geralmente, quando a gente pânico, por exemplo, né? Só tem pânico, acha que vai acontecer uma maior tragédia. E nunca essa tragédia ela é tão irreal, é tão ilusória, né? Que nunca acontece essa tragédia imensa desse tamanho. Então, quando a pessoa realmente ela vivencia uma situação que a vida ou a doença tem que parar ela se encontra com uma situação que não é dramática, igual ela pensou. Então, qual é a dica? Para um pouco, já. Não sei se muita coisa vai mudar. Sai desse joguinho, esse joguinho psicológico com a vida. Eu acho que você tem condições de tirar 40 minutos para fazer uma caminhada. Sabe? É isso, é dessa parada que eu tô falando. É dessa paradinha que eu tô falando. De você parar e fazer uma caminhadinha. O que vai mudar 40 minutos? Eu tenho certeza, a hora que você entra no TikTok da vida, né? Dando exemplo aqui. Quando você se dá conta, já passou uma hora. De tão viciante que é. Eu tive uma paciente que conseguiu, foi engraçadíssimo, né? A filha e a mãe são minhas pacientes. A mãe, infelizmente, eu gostava demais dela, já faleceu. E a filha que cuidava dela. E aí, foi legal, assim, porque assim, ela conseguiu caminhar, ela conseguiu comer melhor, ela conseguiu dormir melhor, mas uma coisa que a filha me falou foi muito engraçada. Ela falou assim: mas o TikTok eu deixei na mão de Deus, doutor. Porque é muito viciante. É muito viciante. Foi engraçado, a gente fez uma piada e tal. Foi uma história que eu guardo com carinho aqui. Esses pacientes que a gente vive mais, assim, a gente guarda no coração da gente. Né? Mas o que eu queria falar é que, assim, poxa, uma pessoa que a hora que ela entra numa rede social assim mais viciante, ela perde 40 minutos. Caraca, perder mesmo. Isso é realmente perder. Porque o que você ganha em ficar no TikTok 40 minutos? Absolutamente nada. Mas se você andar 40 minutos, é o mesmo tempo. Mas o benefício é muito maior. É muito maior. Então a gente precisa tentar, das estratégias, de todas as estratégias que eu já falei para vocês aqui, da gente fazer um movimento, uma estratégia de colocar alguma coisa prazerosa nessa caminhada, alguma coisa desprazerosa nesse hábito que eu quero abandonar, e a gente começar a viver uma vida mais gostosa. Não tem que ser desagradável, não tem que ajoelhar no milho, não tem que fazer jejum de 48 horas, não é. É viver, honrar mesmo o corpo, sabe? Nosso corpo é tão sensacional.
Aí você pode falar para mim um monte de desculpa esfarrapada para mim. Claro, né? Um monte de desculpa esfarrapada. Então, chama o relógio. Então, por exemplo, doutor, não dá tempo. Cara, você precisa entender o valor que é um não. É muito importante você entender o valor que o não tem, sabe? Por exemplo, hoje eu tenho 46 anos, ok? 46. Há 30 anos atrás, eu tive que falar não, por exemplo, para o meu violão. Eu tive que parar com o meu violão. Eu estudava todos os dias, tocava violão clássico, entendeu? Eu tive que parar com o violão. Meu pai falou assim: ué, você vai ser médico ou você vai ser músico? Aí eu acordei assim: porra, é verdade, eu tô viciado aqui no violão, entendeu? Ele falou assim: tudo bem, se você quiser tocar violão, será que você vai se divertir na medicina? Mas se você for médico, talvez você consiga se divertir no violão. E aquilo me acordou. Aí eu falei assim, caraca, então eu tive que falar um não pro meu violão. Caraca, você fala não pros seus filhos. Se você for pai, você fala não pros seus filhos. Isso não é uma castração. É um não de amor. O não, ele é espiritual, sabia, pessoal? O não, o animal, ele não diz não para ele. Não é algo humano. Vocês conseguem entender a profundidade disso? O animal, assim, ó, ele percebe o ambiente, percebe o ambiente. Se essa percepção der nele simpatia, tesão, ele vai de encontro. Entendeu? Se não, ele foge. Mas esse movimento é inato, esse movimento ele é automático. Ele não tem a opção que nós temos, livres, seres humanos livres, de falar assim, eu tenho a simpatia, eu tenho o tesão, mas eu não vou. Ou eu tenho medo, mas eu não vou sair daqui. Por exemplo, no nosso projeto aqui, que eu vou falar para vocês aqui agora, que a gente vai fazer uma aulona de workshop, que a gente vai fazer uma aula aqui, dia 16 de outubro, aqui em primeira mão. Hoje eu estava com o time todo ali fazendo discussão do que eu tinha que fazer. Honestamente, me deu medo. Me deu medo. Mas na minha cabeça, não. Eu vou fazer, tem que fazer. Entendeu? Claro que eu tive vontade de sentar no meu sofá aqui e tirar um cochilão da tarde, tocar violão, jogar videogame. Mas eu também tive que falar o quê? Não, de novo. Não é verdade? Porque quando você fala, você que é casado, quando você fala sim para sua esposa, você fala 2 bilhões de nãos para todas as mulheres. E isso não é só espiritual, fidelidade, sem trololó. A imunidade nossa fala não em todo o momento. Todo o momento. Entende que isso é vital, emocional, espiritual, tudo. Então dizer não é um problema. Certo? Grandes, grandes seres, os gigantes da fé, como o Karnal gosta de chamar, né? Os avatares de Deus, né? Pensa, um Buda, ele foi tentado pelo demônio. Um Jesus da vida também foi tentado pelo demônio. E o que ele falou? O que Jesus respondeu? Não, né? Ele respondeu não. Com toda a delicadeza, com toda a gentileza, que ele era um lorde, né? Não, nem só de pão vive o homem. Então, falar não, pessoal, pode ser positivo, entendeu? Pode ser positivo. Então, a gente precisa ter um pouco de tranquilidade para a gente poder falar alguns nãos na nossa vida. Ok? Doutor, mas mudar de hábito é caro. Caro? Uai, sinceramente, pode ser até barato. Se você tem hábito, por exemplo, de comer mal, geralmente, presta atenção, geralmente você vai ter que tomar remédio em breve. Isso te custa caro, não custa? A doença custa mais caro, eu garanto. A doença vai te custar mais caro do que você mudar de hábito. Então, veja, são formas de você olhar para a sua vida. Entendeu? Mas a academia custa caro, uma comida melhor custa caro. Eu pergunto, é doença de graça?
A doença não é de graça, a doença custa caro também. Então a questão não é se você está preocupado em gastar, eu digo, meu amigo, meu irmão, gastar você vai. E essa não é a opção, gastar ou não. A opção é gastar com o quê? Entendeu? Ah, hoje não tem tempo, amanhã eu vejo isso. É, meu amigo. Essa coisa de deixar para amanhã é a mesma coisa que cartão de crédito, sabe? Amanhã a sua confusão vai ser maior ainda, sabe? Se você fosse uma criança, você é um adulto, ok? Mas se você fosse uma criança, eu ia contar para você uma historinha. Vocês lembram da cigarra e da formiga? Preciso contar a historinha para vocês, não? Que a cigarra, ela só queria viver o momento. Então ela ficava tocando a violinha, cantando, a cigarra canta, né? Cantando, enquanto a formiga lá, ó, ralando, ralando, ralando. Quando o inverno chegou, o que aconteceu? Quem teve que dar suporte, vida, casa, foi quem trabalhou, ou seja, quem ficou preocupado com o tempo de amanhã. Entendeu? Você não precisa ficar ralando a vida inteira, mas poxa, né? Né? Vamos pensar, né? Vamos pensar. Quem pensa no aqui e agora é um animal. Quem não pensa no futuro é um animal. O animal não pensa daqui a 10 anos, o que vai acontecer com o legado que eu vou deixar no mundo, no planeta, o que vão pensar de mim, né? Ei, animal não tem isso, isso é humano. Então a gente precisa ter esse deslocamento mental, no futuro, voltar e tomar uma decisão. Isso é super importante. Ou vocês preferem a história dos três porquinhos? Vamos lá, meus amigos adultos, né? Meus amigos adultos. Vamos tocar uma vida com um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de ritmo. Respira mais. Tem aplicativo de celular para respirar. Falei para a produção aqui. Abaixa o aplicativo para você poder respirar entre uma reunião e outra. O que isso custa? Custa nada. Custa nada. A questão é que a decisão ela vai ser melhor, certeza. Li uma pesquisa ontem, um livro, estava lendo um livro, e aí a pesquisa mostra o seguinte, que num grupo de economistas, aqui ó, esse aqui é o perfil de um país estável. Os economistas tinham que fazer um plano para poder desenvolver esse país. Esse aqui era um país instável. Instável. Tudo desequilibrado. Preciso de um plano para poder estabilizar esse país aqui. Somente pela ansiedade, pelos dados instáveis, os economistas erraram muito mais neste plano do que no plano que estava tudo bem. Mostrando que quanto mais ansiedade a gente tem, piores são as nossas decisões. Então, a gestão da vida, a gente precisa começar a cuidar, de novo, pessoal, cuidar do básico. Dormir direito, comer bem, fazer uma caminhada, cuidar do básico. Suas decisões vão ser melhores. Qual é o grande erro que vocês vão cometer? Se vocês forem na farmácia, vai comprar remédio para o estresse. Ah, eu vou comprar um remédio para dormir e você procura lá qual é melhor, mulungu ou valeriana, entendeu? Aí você está fazendo uma grande bobagem, entendeu? Aí é a mesma coisa de eu abrir o capô do meu carro e começar a apertar parafuso, tirar fio, liga aqui, tira lá, só vai dar BO. Vai dar BO. Eu sei o tamanho da minha ignorância. Vocês precisam saber o tamanho da ignorância de vocês. Não dá para fazer com o seu corpo sensacional, com a sua vida sensacional, qualquer coisa. Não dá. Outra coisa que não dá para fazer, não existe promessa, coisa rápida, entendeu, pessoal? Assim, olha, toma tal medicamento, mistura isso aqui com isso daqui e que vai virar uma Cinderela. Cara, eu sempre falo aqui, caminho é caminho, atalho é atalho, entendeu? Gambiarra, band-aid, isso é atalho. Isso alivia um pouco e na hora. Cura. Jesus curou de verdade. Isso é cura. Entendeu? Onde alma com alma, isso que cura, não é band-aid. Ok? Remédio ameniza, muito necessário às vezes, certo? Mas o que cura é realmente você mudar de comportamento, mudar de mentalidade. Outra coisa errada é deixar para amanhã, cara. Não deixa para amanhã, faz já, porque não te custa. É uma caminhadinha, entendeu? É comer de 3 colheres, come 2 colheres de arroz branco, entendeu? É trocar de açúcar, entendeu? Toma seu café, toma menos açúcar, coloca um pouco de adoçante. É um pouco de cada coisa.
Outras coisas erradas que você pode fazer, sabe o que que é? Culpar o outro. Ah, mas é porque a minha mulher, ah, porque o meu marido, ah, porque as minhas crianças, ah, porque o meu salário. Não culpe as pessoas. Não culpe as pessoas. Você consegue. Você consegue. Hoje mesmo tem uma pessoa, ah, eu não consigo dormir direito porque o meu marido assiste televisão à noite. Eu falei, então, ok, durma no sofá. Durma no sofá. É a minha vida. Por que eu não posso sacrificar a minha vida por causa da televisão do parceiro, entendeu? Você quer ver televisão? Ok, entendeu? Pode ver televisão aqui, mas eu preciso dormir. Dormir é vital, televisão não é. Então você quer ver? Ok, veja aí, mas eu vou deitar no sofá e vou dormir. Então, essas decisões de amor próprio, que refletem esse amor próprio, é muito importante você tomar. Não tem que você ficar se sacrificando, se castigando para demonstrar alguma coisa. Ninguém vai ficar batendo palma para você. E fugir do problema também não é nada bonito, né? O que adianta você fugir do problema? Ele vai te pegar. Se você não fizer nada, vai te pegar. Exatamente como conta. A prevenção, pessoal, ela tem um valor enorme para quem tem um mínimo de inteligência que realmente quer resolver o problema. Vamos pensar aqui, olha. O Canadá, um dos melhores sistemas de saúde do mundo. O Canadá, ele gasta um pouco mais, acho que é 2 vezes mais dinheiro com saúde, dólares por pessoa, do que nós. Certo? Mas existe uma diferença fundamental. Metade do que eles arrecadam para a saúde é para pagar pessoas. Veja que diferença. Para cada 2 médicos canadenses, um é médico de família, ou seja, metade dos médicos canadenses são médicos de família. Veja que diferença. Veja que diferença. Ah, mas os Estados Unidos paga muito mais. Os Estados Unidos paga muito mais dólares por cabeça. Só que um terço desse dinheiro, trilhões, é gasto com exame desnecessário, que podia ser evitado, entendeu? Então, existe um comércio, vamos dizer assim, uma indústria financeira por trás disso, entende? Tá entendendo? E nós, pelo fato de nós, a gente está vendo agora com pandemia, como que está sendo ridículo isso, assim, ao extremo, né? Como que política e saúde e ciência estão se misturando e fica horrível de você chegar a uma conclusão, né? Poxa, hoje, se você for ver, o Brasil investe muito em UTI, investe muito em SAMU, certo? Mas por quê? Porque isso dá audiência. Infelizmente, é verdade. Isso dá audiência. Para cada 60 centavos que gasta com uma pessoa em UBS, você gasta 3 mil numa UTI. Mas eles gastam mais na UTI. Por quê? Porque isso é uma forma de promover político, sabe assim? Então, pessoal, precisa prevenir. Se você quer realmente ter uma vida decente, quer uma vida saudável, tem que prevenir e não medicar. E não remediar. Essa é uma decisão de vida. Certo? Homens, adultos, filhos de Deus, nossas vidas, elas são pontuadas pelas grandes decisões que nós tomamos. Cada dia que a gente tem mais consciência, mais difíceis são as nossas decisões. Mas elas são inexoráveis. Você tem que tomar essas decisões. Quando você começa a colocar esses novos hábitos na vida, sua vida muda. Você vai viver melhor. Viver melhor. Então, vamos terminar aqui, então, com um bluesinho mais alegrinho. Vou baixar aqui. Beleza. Eu vou fazer um blues em mi maior, tá bom, pessoal?
Tchau, pessoal.